Boa noite, estrela maravilhosa. Bem-vinda à Glow Class, onde nós teremos esse encontro marcado às segundas-feiras, 7 horas da noite, para nós conversarmos e entendermos alguns aspectos que eu sei que são alguns gargalos na vida de vocês. Aqui na Glow Class nós iremos falar sobre comportamento, sobre posicionamento, empreendedorismo. Afinal, como alavancar a nossa carreira, como nos posicionarmos melhor através da inteligência emocional. Tudo isso nós abordaremos aqui, além de mentalidade, autoestima e aquele gás que você precisa para ter a grande virada de chave. Está sendo uma honra estar aqui com vocês e o tema de hoje é definindo as metas para 2026. Eu não sou de enrolar muito, então já vou iniciar. Sejam todas bem-vindas, vocês que estão aqui agora, e também aquelas que irão assistir depois. Que vocês venham fazer um bom proveito e peguem já papel e caneta, porque virão muitos insights. Veja bem, gente, definindo as metas para 2026. Primeira live do ano, primeira aula. E aí eu fico aqui pensando, o que eu preciso ser? O que eu preciso deixar para trás de verdade, já que o ano se passou, para que eu consiga realizar as metas que eu determinei dia 1º de janeiro? Você já parou para pensar nisso? Porque não tem como a gente já determinar metas sem a gente, de fato, deixar para trás aquilo que nós fomos, os resultados ruins que nós tivemos, as conexões que não nos levaram a lugar algum, a insistência em vínculos destrutivos. Nós precisamos, de fato, nos abrir para colocar esse ponto final. Eu já coloquei esse ponto final em muitas coisas, em muitos aspectos da minha vida. E eu quero que você que está me assistindo aí também faça isso. Porque não adianta a gente traçar aqui metas, como priorizar as metas, sem a gente antes, de fato, se abrir, de fato, resolver colocar um ponto final em coisas que ficaram lá atrás. Eu vou deixar um exercício para vocês. Pensem aí e eu já volto. Enquanto eu resolvo uma coisa, você vai pensar aí se você de fato deixou para trás ou se você ainda está enrolando, dizendo que deixou para trás, mas você sabe que não deixou. Só um instante. Voltei, super rápido. Pensou aí? Ótimo. Então, acredito que você já determinou o que você vai deixar para trás de verdade e que a partir de agora nós vamos focar na parte prática, na parte das ferramentas, na parte de colocar a mão na massa, certo? Perfeito. Eu quero trazer para você uma referência que, se você puder ler ao longo do ano, comprar agora ou depois, não importa. Mas se você puder colocá-la na sua lista de desejos, o livro Assim Disse Zaratustra, do autor Nietzsche. Assim fala Zaratustra, assim disse Zaratustra, não importa. Mas coloca lá, Zaratustra, que você vai encontrar esse livro. E o autor Nietzsche, ele é um autor fabuloso, que nos faz pensar, que faz nós usarmos a nossa massa cefálica, nosso cérebro. E por que eu trago essa referência desse autor? Porque, em primeiro lugar, eu gosto de falar coisas pautadas na ciência, em evidências, pautada em referências. E eu acho que o Nietzsche, ele é essa grande referência para nós, de pensador, de nos colocarmos em movimento, de nos colocarmos ali de vai, faça, execute, mas não no sentido do script, que é aqui é onde eu quero chegar. Não é o script. Você não vai encontrar nos livros dele, faça tal coisa, seja assim. Pelo contrário, você encontrará provocações para que você sustente o resultado que você quer. Porque é da provocação que vem a ação. E com a ação, você consegue identificar se você tem ou não estrutura para sustentar aquilo que você tanto deseja. Então, diante desse posto teórico, veja bem, existem muitas
possibilidades na vida, inúmeras possibilidades, inúmeros casos, inúmeras chances, muitas coisas. E nesse mar de possibilidades, você precisa ter foco. Por quê? Porque eu acredito que você tem inúmeras prioridades. Gleice, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho a empresa, eu tenho marido, eu tenho negócios, eu tenho amigos, eu tenho minha família. São muitas coisas que você prioriza. Mas hoje eu te pergunto, onde está o seu foco? Onde você está colocando a sua energia principal? Porque é a partir daí que você vai ter clareza do que é a sua prioridade. Eu não estou aqui para dizer que, nossa, tenha uma vida equilibrada no sentido de equilibre todos os pratos e não deixe nada cair no chão, porque eu sei que isso é insustentável no longo prazo. Porque existem projetos, situações que você vai precisar colocar energia pontual em um determinado momento. Muita energia, muito foco. E acaba que outra área da sua vida fica ali desregrada, descuidada. É complicado, mas é real. Não é recomendado, eu não recomendo isso. Pelo contrário, eu ensino as minhas alunas e as minhas pacientes a equilibrarem. E o principal, a como fazer, porque não basta só dizer, faça isso, seja equilibrada. É necessário ter esse como. Mas, a partir do momento que eu sei que, cara, eu tô focando muita energia aqui, nesse ponto, então eu sei que o meu coração, a minha prioridade está aqui. E eu irei começar a me organizar a partir desse ponto. Logo, o que eu quero dizer? Que você faça agora esse mapeamento. Onde você está priorizando? O que você está de fato focada? Onde é? Mapeou? Certo, é deste lugar. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: ai, mas eu sou muito sobrecarregada, Gleice, porque eu sou mãe solo. Além de empreender, ter o meu negócio, eu sou mãe solo, eu fico muito sobrecarregada e eu fico cansada. Será que é válido eu falar para essa pessoa: ai, equilibre, seja equilibrada, ai, administre a sua vida? Pode ser válido, mas na maioria das vezes pode ser também insustentável. Por quê? Porque ela parte de um lugar que não vem do conforto. Não é um lugar que traz a tranquilidade no sentido de ela pode relaxar porque a vida é assim mesmo. Não. Esse exemplo que eu estou dando é de uma mulher que precisa dar conta dela e do filho dela, dos filhos que ela tem sendo mãe solo. Então, a partir da sua situação, do seu caso, da sua realidade, é que você vai conseguir colocar as prioridades, definir as prioridades. E o que eu mais vejo aí fora, são pessoas dizendo que não, largue tudo e foque em tal coisa, largue tudo e foque, nem sempre dá, gente. Então aqui a gente trabalha com humanização, com verdade, com coerência. Nem sempre dá. Ok, Gleice, nem sempre dá. Então o que eu faço? É isso que nós vamos fazer aqui. É isso que nós vamos construir aqui, juntas. Na Glow Class, nessa live, em outras aulas. É isso que nós vamos fazer. Ok, seria lindo se eu fizesse, seria ótimo se eu fizesse, mas não está dando para fazer. O que eu faço? Eu pego na sua mão, nós juntas criamos uma outra perspectiva. Mas insistir naquilo que você sabe que não vai, que você sabe que não é para você, é como colocar um sapato que é pequeno demais para o seu pé, ou grande demais. Vai machucar ou vai te deixar na mão. Você vai sair andando por aí e o sapato ficou parado, porque ele é grande demais. Então, nós vamos precisar entender a nossa perspectiva, o nosso lado, a nossa vivência, a nossa narrativa, em primeiro lugar. Diante disso, depois de mapear onde nós estamos, a nossa situação, aí que vem o desdobramento. Então, imagine um mapa mental. Aqui, nesse título, eu sou muito visual, então eu estou fazendo aqui gestos, eu estou achando que vocês estão seguindo o raciocínio. Espero que vocês também tenham um pouco de um lado aí visual, porque na minha cabeça, ó, tá aqui. Tem um mapa mental e tem as ramificações. Então, onde você está é o título do mapa. As ramificações vêm a partir de onde você está. Então, esse exemplo, Gleice, eu sou mãe solo. É a sua ramificação, mãe solo. A partir dessa ramificação mãe solo, o que uma mãe solo, uma pessoa que não tem rede de apoio, uma pessoa que precisa
sustentar filho, família, e que é sozinha para lidar com muitas coisas, precisa fazer. Então, a partir daí vem outra seta. A partir daí, não é a partir do que o ano está pedindo. Eu recebi recentemente um relato. Eita, outro celular tocando, despertador. Acontece. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim. Eu recebi recentemente um relato de uma moça. Ai, Gleice, porque o ano pede tal comportamento, o ano ele vai ser condizente com tal coisa, o ano ele tá... Eu li na numerologia, eu li que o ano vai falar, que o ano vai pedir tal comportamento meu, e a pessoa estava ansiosa, porque o ano, sabe, seguindo a convenção, seguindo o que falaram que vai ser o ano. E ela já ansiosa, meu Deus, mas eu não sei se eu consigo, meu Deus, mas agora vai mudar uma coisa lá, e agora vai ser diferente, e isso tá mexendo comigo. E acabando com o emocional, porque ela ouviu uma perspectiva que não vinha dela, que não vinha da experiência dela, do ponto de partida dela. É claro que é ótimo nós recebermos orientações espirituais, orientações numerológicas, tudo isso é importante. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que se não partir de onde você está, fica insustentável no longo prazo. Não é para sentei aqui na cadeira e continuarei aqui. Não é sobre isso. É sobre entender de onde eu estou partindo. Para eu entender a minha evolução. Porque, por exemplo, a pessoa nunca fez um exercício físico, mas esse ano ela falou que vai fazer o exercício físico. E aí, ela nunca fez, mas aí ela botou uma meta alta, que ela já vai começar a maratona, que vai fazer muitas coisas, sendo que, na realidade dela, se ela fizesse uma caminhada, começasse com bicicleta, fosse progredindo, faria mais sentido. Mas ela ouviu dizer que tem que fazer maratona, que tem que fazer corrida. O que vai dar? O que isso vai gerar nela? Será que vai gerar aquela sensação de, poxa, eu consegui, estou progredindo? Ou vai gerar mais frustração, mais estagnação? É isso que eu quero que vocês, a partir de hoje, entendam, que vocês precisam partir do lugar de vocês, não do outro. E claro, receber orientação, como eu disse, espiritual, de um amigo, de um mentor, de um professor, de uma pessoa capacitada para te orientar, de uma amiga, de alguém que você quer trocar afeto, é muito bom. Mas eu te pergunto de novo, e eu quero que você tenha essa clareza. Quem você é e onde você está? De onde você está partindo? Para que nós possamos juntas entender e mapear se você de fato está progredindo a partir de você ou se você está apenas seguindo a manada. E aqui chegamos num ponto importante. No ponto que conecta o assunto com esse autor Nietzsche, com esse livro que eu indiquei para vocês no início, do Zaratustra, que não adianta você seguir a manada, não adianta você colocar na sua listagem de o que fazer, de metas, de objetivos, o que a fulana está fazendo, o que a manada está falando. A Gleice, esse exemplo da moça, né, da numerologia, ela ficou tensa, ficou mal, ansiosa. É uma imposição, não deixa de ser da manada. Pode estar certo, pode não estar certo. A questão não é sobre isso. A questão não é sobre crença. A questão não é sobre o que você acredita ou não. A questão é o externo colocando para você um ponto de vista, um ponto de partida, sendo que você está numa direção oposta. Você não está em convergência. Você não está diante daquela linha que ele está colocando. Será que vale a pena você ficar toda desgovernada para entrar nessa pista, sendo que você está seguindo o seu caminho, você está evoluindo no seu ritmo, você está indo no seu ritmo, e aí já vale a pena você já ir para a pista do que falaram, do que estão dizendo, sem absorver e internalizar a partir da sua jornada? Esse é o ponto. Essa é a reflexão. E Nietzsche nos ajuda muito a refletir nesse livro, porque é um livro fantástico,
De primeira, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade para entender os pormenores, mas se você ler com pensamento crítico, de fato, ó, mexendo o cérebro, mexendo a massa encefálica, você vai entender e vai ficar tinindo no que ele quer nos transmitir. Que, sem querer dar spoiler, vou acabar dando, inevitavelmente, que é quando a gente tem aquela pessoa que é uma referência para nós, né? E nesse caso não é só pessoa, nesse caso é, por exemplo, isso que eu falei, de alguém, né? Ver alguém de fora, um sistema falou, faça isso, faça tal coisa. Quando vem essa orientação de fora, a gente precisa parar para ver. A gente precisa parar para ver de, ok, aprendi bastante com essa pessoa, foi muito bom, mas agora eu preciso criar o meu próprio pensamento. Eu preciso criar a minha rotina, a minha prioridade, o que eu quero de verdade, entender de verdade o que eu quero. Então a gente começa a ter esse pensamento próprio, que inevitavelmente veio do outro, veio da convivência do outro, veio da absorção do sistema, mas que nos desprende e a gente pensa, não, eu vou decidir a partir de agora. Foi muito bom, mestre, caminhar com você, mas eu vou decidir a partir de agora. E eu te pergunto, quem foi o seu mestre em 2025? Quem foi o seu mestre desde então, até agora? Quem você seguiu até agora? Quem você copiou e replicou até agora sem pensar, sem de fato refletir, colocar em prática e ter a sua visão sobre aquilo? Quem foi? Me conta. Porque é importante que você entenda que você precisa ser a sua guia, mestre de si mesma. E não é sobre ser arrogante, é sobre eu coleto informação, aplico e dessa aplicação vira o meu repertório. Aí eu me movimento. Então eu vou lá, eu me conecto com alguém, eu aprendo, desse aprendizado eu coloco em prática, essa prática gera uma implicação, eu me movimento e aprendo. E assim a vida vai girando. Mas eu não posso só, ok, tô aplicando, replicando o que eu aprendo sem pensar, sem ver os pormenores da implicação daquilo que eu estou aplicando, daquilo que eu estou agindo. Só replicar não dá mais em 2026. Por isso que definir prioridades parece ser somente fazer uma lista, somente fazer um tópico. Eu quero isso, eu quero A, eu quero B, eu quero C. Mas não é. Saber, a engenharia de definir prioridades vem de estruturas profundas que mexem com o nosso cérebro, mexem com o nosso sujeito. E aqui, trazendo a psicanálise, né, o nosso eu, que ele está tão conectado com vários aspectos de família, de desejos alheios, de conexões que fizemos, de trabalho. E a gente está ali naquele emaranhado, nosso eu está ali emaranhado. E quando a gente não desatrela, não tira as camadas, fica difícil definir o que de fato você quer. Fica difícil, de fato, definir o que eu quero, afinal. O que queremos, afinal. Vá mapeando, vá anotando o que vai fazer sentido e vai gerar esse repertório que você precisa. Todos nós precisamos de repertório. E não é só copiar e aplicar o que eu estou falando. É sobre observar, aprender comigo, mapear. Que maravilha. Entendemos essa questão do descamar do eu com essa base filosófica do Nietzsche. E eu espero que você leia e depois me conte no direct o que você achou desse livro. Pretendo trazer outros livros para vocês. E vão ser livros pancadões, tá? Vão ser livros, de fato, de pensar. Pensamento crítico, gente. Chega de só copiar, chega de roda dos hamsters, chega disso. É pensamento crítico, é do cérebro fritar mesmo, e você pensar, nossa, eu nunca pensei isso. De você ouvir, né? Ouvir, ler uma história e você ter que abstrair os simbolismos, o que está por trás. Então, sim, é isso. É você criar o seu material, o seu repertório. Nessa Glow Class, estamos entendendo isso aqui.
Diante disso, depois de descamar essa parte, com essa base teórica, aí entra o que eu quero de verdade. Quando eu entendo de onde eu estou saindo, aí eu sei para onde eu vou, o que eu quero de verdade. Então, por exemplo, vamos criar aqui um cenário fictício para a gente exemplificar. A Maricota, ela estava num relacionamento com um cara que não valorizava ela. E aí, ela, de saco cheio, em 2025, ela falou: eu não vou mais ficar nesse relacionamento. Tchau. E ela deu tchau para... Vamos dar um nome aqui pro rapaz da Maricota. Ela deu um tchau para o Leôncio. Leôncio, não. Leôncio é um nome é um nome normal, comum, né? Vamos dar um nome a nível de Maricota? Deixa aqui nos comentários uma sugestão. Eu vou pensar ainda. Mas Maricota ficou bom. Aí ela foi e deu um pé na bunda desse cara, 2025, que a gente ainda não sabe o nome, que eu vou definir, você pode sugerir aqui nos comentários. Ela deu o pé na bunda nele, porque ela falou que 2026 vai ser o ano que ela vai ser muito feliz no relacionamento e ela não quer mais saber de nada disso. Maravilha. Ela tomou uma decisão. Ela estava errando, entre aspas, né? Errando, porque a gente sabe que nem tudo são erros e dizer que é erro é algo subjetivo, mas vamos colocar aqui. Ela estava errando nesse relacionamento com um cara que não valorizava ela, sendo que aí ela entende que ela tem valor, ela dá o pé na bunda dele e ela muda, e aí na virada ela tá lá, ai, esse ano vai ser o meu ano, eu vou ser muito feliz no amor, vou ser muito feliz, eu vou encontrar o amor da minha vida e tal. Ai, eu já estou pronta, universo, estou pronta para o amor. Aí a Maricota tá lá manifestando o amor após dar o pé na bunda desse cara. De onde essa mulher está saindo? Ela está saindo da posição de uma mulher que não era valorizada para entrar na posição de uma mulher que é valorizada. Mas a Maricota, ela vê muita rede social, ela é antenada. E ela viu lá na blogueira, lá na pessoa que ensina sobre relacionamento, ensina sobre várias coisas, que ela é uma mulher que ela tem que ser uma mulher que consegue as coisas, que o homem valoriza, que tem tudo da vida. E aí ela fala assim, sim, eu sou essa mulher, a partir de hoje eu sou essa mulher. E ela afirma com veemência, eu sou essa mulher. Passa o tempo, Maricota colocou como meta, mas não sustentou, porque o fulano ligou para ela e falou para ela que tava com saudade, queria revê-la. E aí Maricota foi e ficou com ele de novo. Ou seja, Maricota falhou na meta. E nem sempre é sobre Maricota. Às vezes pode ser sobre uma meta profissional, uma meta financeira, enfim. O resumo da ópera. Nós falhamos, porque nós determinamos e falhamos. Mas nesse exemplo da Maricota, a Maricota ela quis ser o que ela não era. A Maricota quis entrar numa rota que a mentalidade dela não sustentava. Por quê? Porque ela tinha uma mentalidade repetida por sempre estar nessa posição de desvalorizada. Era algo corriqueiro. Ela estava nessa posição há muito tempo, então era normal. E agora, do nada, ela quis ser a mulher supervalorizada, a mulher que ama, respeitada, a mulher que tem tudo, de tudo e todos, e a vida dela flui, e ela faz afirmações. Ótima iniciativa da Maricota. Mas, na prática, gente, isso não funciona. Porque o nosso cérebro está acostumado com um roteiro que nós damos a ele. Um enredo que nós damos a ele. Então, eu vim de uma situação ruim a vida toda, e do nada eu quero que a minha vida seja diferente instantaneamente. Ou seja, a Maricota terminou 2025 brigada com esse cara. Ela terminou com ele, mas 2026, dia 1º de janeiro, lá nos fogos, ela queria ser a mulher supervalorizada, a mulher que atrai, a mulher magnética. Vocês acham que é assim? Vocês acham que é assim, instantâneo assim? Respondam com sinceridade. Não é instantâneo assim. A mudança ocorre. A mudança é verdadeira, mas não é instantânea. A mudança é uma construção. Então, o que a Maricota poderia fazer? Ela poderia entender que, ok, estou numa posição ruim, não tá legal, terminei com esse cara, mas eu vou, a partir dessa posição que eu estou de desvalorizada, eu vou
entender o que aconteceu aqui. Eu não vou pegar essa parte desvalorizada e tchau, agora eu sou uma mulher poderosa. Agora eu sou uma mulher incrível. Porque foi tchau para aquela situação que me desvalorizava. Assim, tchau. E agora, ó o movimento, ó, tchau. E agora eu sou maravilhosa. Vocês acham que é assim, instantâneo? Assim, não é instantâneo. Pode acontecer essa virada, mas instantânea, como psicanalista, eu afirmo que não. É uma construção. A parte instantânea, nesse caso, é uma fuga. Por quê? Porque isso trouxe dor para ela. Isso fez ela se sentir mal, isso fez ela se sentir para baixo. Então ela queria varrer, ó. Sai versão desvalorizada, sai. Agora minha prioridade é ser minha melhor versão, sai. Ela quis tirar da frente. Mas tirando da frente, vem depois o tornado, porque vem aquele redemoinho de coisa que você colocou ali, achando que não viria te atormentar depois. Mas eu sinto te dizer que vem. E vem a galope. Bem mais rápido do que você imagina. Então, se enganar é uma opção, é uma escolha. Mas se manter no erro, se manter na omissão, tem muita consequência. Consequências gravíssimas para você, para o seu tempo, para sua autoestima, para sua qualidade de vida como um todo. Então, com esse enredo que eu narrei aqui para vocês, toda essa história que eu criei aqui agora e que compartilhei com vocês, a gente ainda não deu nome para o marido da Maricota, para esse cara babaca, mas nós teremos um nome em breve e nos próximos exemplos ele já vai estar incorporado aqui. Maricota ficou ótimo, agora temos que ter um nome para esse cara babaca. Mas essa história toda que eu contei para vocês diz muito sobre muita coisa. Porque a Maricota e esse cara babaca são objetos. E a estrutura da pessoa, do indivíduo, geralmente vai para lá, fase ruim. Está passando por uma fase financeira ruim? Sai daqui, nem quero ver isso. Não quero ficar nessa situação ruim. Está passando por um problema no trabalho, lá na sua empresa. Sai daqui, nem quero ver. Eu quero focar em positivo, eu quero focar que eu tenho qualidade de vida, eu quero focar que minha empresa cresce, eu quero focar que eu faturo milhões, 5 dígitos, eu quero focar. E não quero olhar para aquele redemoinho de coisa que está crescendo. E esse redemoinho vem a galope. Não tem para onde correr. Diante disso, entendendo essa perspectiva, eu quero que, a partir de hoje, porque nós estamos aqui juntas, aqui é a nossa Glow Class, o lugar para você crescer, se desenvolver, para você abrir sua mente, para você entender que a vida é mais. Eu não quero trazer aqui apenas uma live, apenas uma aula simples. Não, eu quero trazer de fato insight que vai te fazer pensar, se movimentar, que vai fazer você de fato pensar, cara, não tô vendo, eu de fato não via dessa forma. É de fato perspectiva com base filosófica, com base empírica, científica, para a gente entender de fato que somos nós que estamos atrasando as nossas prioridades. Porque se a Maricota tivesse se colocado no lugar dela de ok, eu vou viver esse luto, eu vou viver esse momento ruim, eu entendo que eu não fui, como eu posso dizer? Eu entendo que eu não fui uma pessoa que colocou limite nesse cara babaca. Eu entendo que eu não fui uma pessoa que me priorizou. Eu entendo e agora eu quero me entender. E agora eu quero entender por que eu cheguei nesse fundo do poço. Essa Maricota teria outro resultado. Essa Maricota não teria cedido e ido lá dormir com esse cara babaca. Mesmo dizendo que ela não quer saber mais dele. Que agora ela vai ser a Mulher Maravilha. Agora ela vai ser a Mulher Maravilhosa. Se ela tivesse entendido, partido dessa situação, que era a situação dela, não é uma mentira. Veja bem, não é mentira. Sendo que esse movimento de eu não quero mais saber dele, agora eu sou maravilhosa, esse movimento de chega pra lá, tira da frente isso que me faz mal, porque eu sou uma mulher incrível, esse movimento é uma mentira. Porque é focar na parte instantânea do clique, do estalar de dedo, do vai.
sendo que essa coisa que você quer tirar da frente, que você quer tirar, que você quer esconder, é a verdade, é a sua verdade, é o que você tem de verdade. Você não tem a garantia que a situação que você está hoje, ela vai mudar de forma instantânea. Você não tem essa garantia. Mas você tem a garantia do material daquilo que você está vivendo. Então não é fugindo do problema. Não é fugindo, querendo varrer para debaixo do tapete. É encarando, é se posicionando, é entendendo que não dá para fugir e não vale a pena fugir. Não vale a pena abrir mão de uma verdade para entrar numa mentira. Porque esse movimento de varrer, de tirar, é uma vergonha que a maricota tem. Ah, eu vou tirar da frente porque vão saber que eu fui desvalorizada. Eu vou tirar da frente porque vão saber que eu me magoei. Eu vou tirar da frente porque vão saber. Vou tirar da frente porque eu me envergonho. Eu vou tirar da frente porque não faz sentido para mim. Mas é o seu material, é da onde você está partindo. É o seu ponto de partida. É de onde você está saindo. Querendo ou não, gostando ou não, você está partindo desse lugar. Uma coisa é querer entrar em um lugar bom para você, que é o seu direito. Você tem que sim ter ambição, persistência, resiliência para ter a vida que você quer. Galgar uma vida bacana. Tem que sim, tá correto. Mas quando eu só faço isso aqui, ó, e vou ignorando os dados sobre o meu comportamento, as fases que eu tive, sem mapear o meu comportamento, sem entender por que eu me permiti chegar naquilo ali, e eu vou só varrendo, não é bom. Não faz sentido para você. Não faz sentido para quem, de fato, quer estabelecer prioridades sustentáveis ao longo da vida. Porque hoje é dia 5 de janeiro, nossa primeira live, nossa primeira Glow Class do ano, e o ano não vai ficar só nisso, o ano vai correr. Mas se em toda situação que eu acontecer, situações ruins, eu querer botar para debaixo do tapete, eu querer correr, eu querer tirar da frente, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem meu próprio material. E sempre criando, porque eu sou maravilhosa, eu sou incrível, com afirmações positivas. Mas o próprio material que eu tenho para me sustentar nessa posição que eu quero, da afirmação positiva, é o que eu tô querendo tirar da frente. Porque a maricota não quer ser mal vista, ela não quer ser vista como, eu não quero mais, eu não quero ser vista como a mulher que era mal amada. Ela tira da frente. Mas é essa situação que a fez ser mal amada, se sentir assim, que ela vai entender os traumas dela, os limites dela, por que ela se permitia chegar nesse ponto, por que ela agiu assim, por que ela traiu ele, por que ele se sentiu atraído. É esse material que ela tá querendo tirar da frente que vai fazer ela se aprumar e entrar na prioridade. E entrar na prioridade daquela que ela falou lá no primeiro dia de janeiro. Não vou me sujeitar mais a isso. Chega. E aí, se ela tivesse feito esse trabalho de casa, ela não teria se deitado com esse cara babaca, mesmo jurando para si mesma que não iria deitar mais. Tá vendo como é complexo? Tá vendo como é sutil? É uma coisa assim, eu só falo o que eu sou. Eu sou maravilhosa, olha a minha autoestima, olha que mulher incrível. Será mesmo? Será mesmo? Porque eu só garanto que você será essa mulher que você diz que quer ser quando você entender os seus materiais. Porque é um material, Aqui é uma folha de papel, é um material. Ó, aqui é um material, uma folha de papel, uma coisa física, palpável. Aí eu dobro o papel, e eu rasgo o papel, e eu amasso o papel. Por quê? Porque o papel ele já está pronto. Ele está aqui pronto. E quando eu saio de uma situação assim, nesse caso da maricota, esse exemplo que eu estou dando de relacionamento, o fim do relacionamento, tudo que ela passou, o sofrimento, tudo aquilo é um material. É um material para ela. É o embrulho que a vida dá para ela analisar. Então ali ela vai ver se ela... Os traumas, né, as questões emocionais, tudo ela vai ver. Não adianta agora ela querer um novo namorado e ela pensar, não, porque chega, eu sou maravilhosa. Eu adorei fazer esse movimento, ó. A pessoa varre e é tão instantâneo, ó. Chega porque eu sou maravilhosa. E aí, né, nessa posição de maravilhosa, ela esquece o que ela passou e ela vai
sem referência alguma para o novo relacionamento, sem referência alguma para a nova sociedade, sem referência alguma para o novo emprego, sem referência alguma, porque ela sempre está varrendo e ela varre e se apruma, varre e se apruma. E não é bem assim, não é dessa forma. E como eu disse, maricota e o cara babaca são objetos. Nós estamos falando aqui de estrutura psíquica. Então poderia ser o emprego com o chefe, poderia ser a empresária com a assistente que está ali num conflito e a empresária não tem inteligência emocional. Poderia ser o concurseiro, a pessoa que está querendo fazer o concurso, com a prova que ela não está se lidando bem. Então, não importa a situação, não importa o cenário. Esse cenário da maricota é fictício, porém real, porque eu sei que vocês aprontam por aí. Eu sei que vocês acabam tendo esses rolos emocionais aí, de relacionamento, muitas coisas. Porque eu recebo e atendo todos os dias pessoas com relatos de relacionamentos. Mas poderia ser outra coisa. É frequente porque é comum, é ordinário. Mas poderia ser outra coisa, porque nós estamos falando aqui sobre estruturas, não sobre objeto. Então, estrutura é isso aqui, ó. Estrutura é isso daqui. A base. Objeto é isso daqui. Então, a estrutura da maricota, nesse exemplo, uma mulher dependente emocional, uma mulher que não colocou limite, que acostumou mal o namorado, que passou por cima de si. A estrutura é essa. Uma mulher que não sabe falar não. O objeto é maricota e ele. Mas a estrutura psíquica é a dependência emocional, não sabe falar não, tem dificuldade de se relacionar. Poderia ser namorado, poderia ser trabalho, poderia ser dinheiro, poderia ser empresa, não importa o objeto. A estrutura é essa daqui. Nesse caso, o problema é o namorado que fez isso com ela. Mas a estrutura dela suporta o namorado e suporta outros problemas. Outros problemas além desse cara. Suporta tudo que está condizente com essa plataforma de dependência emocional, de problema, de instabilidade. Então, nós temos que cuidar da estrutura, porque dificilmente, pelo que eu observo na prática clínica, como psicanalista, dificilmente é pontual. É algo que é o meu namorado. Ah, Gleice, é o namorado. Aí tá, é o namorado. Aí depois vem outra coisa. Ah, porque no trabalho a pessoa passou por cima de mim. Aí eu já vejo. Não é objeto, não. É estrutura. Não é objeto, é estrutura. Porque a estrutura vai atrair no relacionamento esse cara, no trabalho uma pessoa folgada também, uma amizade que também vai sugar. Então, estrutura e objeto varia muito. Por isso que eu dou esse exemplo aqui de relacionamento, que eu escolhi esse exemplo para dar, que não é só sobre relacionamento, não é algo restrito. É algo que você pode mudar as dinâmicas, mudar as peças. Mas nessa estrutura de uma pessoa que, voltando para Nietzsche, não segue o próprio interior, no sentido de construir as próprias experiências, construir o próprio repertório, de colocar em prática e está sempre seguindo os outros, vai acabar sendo prejudicada. Porque essa conexão que nós temos com o Nietzsche, esse referencial teórico que eu dei, é disso, da pessoa tá sempre querendo algo do outro e o outro não tem para dar, mas ela quer, e aí ela queria esse relacionamento e agora não deu certo e ela já vai para esse lado já, ai, que eu sou maravilhosa, eu sou incrível, e aí a estrutura tá ali. A estrutura precisa o quê? Ser modificada. E aí que tá, não é sobre isso daqui, não é sobre chega para lá, é sobre modificar, é sobre trabalhar e principalmente sobre ter capacidade de sustentar o processo. Porque querer é muito bom, mas sustentar o processo é algo que demanda, sim, paciência, resiliência e também querer, ter força de vontade, que é o principal. Me contem aqui nos comentários, tá fazendo sentido? Maravilhosas! Vocês já leram Nietzsche antes? Espero que sim, hein? E quem não leu tem que ler.
Muito bom se hidratar, gente. Rio de Janeiro, nesse verãozão de janeiro, temos que nos hidratar. Então, veja bem. Sabendo o que eu sou, da onde eu estou partindo, entendendo o que eu quero, entendendo que não é instantâneo, como vamos definir essas prioridades, hein? Você já tem elas em mente? Será que você fez como a Maricota, que no dia 1º de janeiro você falou, não, porque eu vou malhar, eu vou correr, eu vou fazer várias coisas. E aí, pode ser que hoje, na segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, você tenha já abandonado a meta. Porque, como eu falei, não é sobre objeto, é sobre estrutura. O objeto da Maricota era o relacionamento que ela foi lá, ficou com cara de novo, mesmo falando que não. Mas você falou que ia malhar, você falou que ia correr, você falou que ia fazer as coisas. E aí? Quais foram as metas definidas? Diante disso, nós precisamos entender o seguinte. As metas a partir de hoje, que você vai determinar, que você vai colocar em prática, que você vai priorizar, você vai se comprometer com você a partir de você. Não a partir do que falaram, não a partir do externo. Todo o foco dessa live, dessa aula, é para isso. É a partir de você criar confiança em você. Então se você falhou hoje de não ter ido para academia, de ter deixado passar, se você acabou tendo um imprevisto, uma coisa que te atrapalhou, você precisa agora, para a gente definir essa prioridade, é você ver. Cara, pensar, ser honesta com você. Eu de fato queria isso? Eu de fato queria acordar mais cedo? Eu de fato pretendia? Ou eu fui bombardeada com desejos de outras pessoas? Pensa aí, me responda. Porque, como eu falei lá no início da live, não é sobre dizer o que tem que fazer. Gleice, o que tem que fazer é se alimentar bem, correr, atividade física, beber água, se hidratar, passar protetor solar. Isso daí são obrigações. Mas o que de fato você tem capacidade para fazer? Capacidade de sustentar. Não é só jogar no lado da obrigação, porque na obrigação, no lado só do desejo que eu quero fazer, você teria feito. Você teria executado o que você falou que ia fazer. Mas é necessário para você ser assertiva, e ser assertiva, às vezes você vai precisar abrir mão daquela coisa do, como eu posso dizer, da galera, sabe? Rita Lee, que falou lá da outra cantora, ela é tão galera, ela é tão legal. Às vezes você vai precisar abrir mão de ser tão galera. Às vezes a pessoa vai falar assim pra você, Gleice, você tem que fazer isso pra você. Aí eu vou falar, nossa, sim, muito legal. A pessoa tá falando que eu tenho que fazer. Mas na hora que eu vejo no vamos ver, eu vejo que eu não tenho tempo pra fazer. Eu vejo que eu não vejo sentido em fazer. Sendo que tá todo mundo fazendo, está todo mundo recomendando, mas eu vejo, quando eu sou a mestra de mim mesma, eu vejo que, cara, isso não faz sentido pra mim agora. E aí eu vou precisar sustentar o fato de eu não ser tão galera assim. O fato de eu dizer não e ficar sendo mal vista. Porque todo mundo vai falar, nossa, ela é irresponsável, não tá fazendo, ela não se cuida. E eu vou precisar ter uma mentalidade para sustentar o fato de eu não querer aquilo por enquanto. O fato de eu reconhecer que é bom, que eu tenho que fazer, mas de reconhecer que, cara, eu sei que eu não vou fazer. Sabe? Sabe essa honestidade com você mesma? Cara, eu sei que eu não vou fazer. E aí, tipo, não fez sentido. Pegou todo mundo, ajudou todo mundo tá bem sucedido, todo mundo tá bem, mas você sabe que, cara, ainda não é o teu momento de fazer aquilo. E você sabe que você não vai fazer. Você vai chegar lá dia 1º de janeiro, prometendo nos fogos, eu vou fazer, mas você sabe que você não vai fazer. E aí, nesse caso, você vai precisar abrir mão da necessidade de ser galera,
da necessidade de ser, ok, eu vou fazer, eu vou aderir. Por quê? Porque você vai priorizar aquilo que de fato você sabe na sua estrutura que você vai fazer ou não. E tem coisas que existem pessoas que estão muito avançadas, muito mais avançadas que nós. Elas estão fazendo coisas que eu falo, nossa, que legal, que bacana, cara, que ela faz, ela inspira, mas eu tenho consciência que ainda não é o meu momento. E eu assumo isso pra mim. Eu não fico nessa mutreta de, é porque tem que, sabe, pra mostrar pro outro. Eu assumo muito o meu processo. Eu tenho muito isso comigo, da honestidade comigo. Então, pra mim, pra funcionar, tem que fazer sentido pra mim. Embora a pessoa fale, compartilhe, eu veja eficácia, sim, é legal. Mas eu não fico mais me prometendo coisas que eu não vou fazer. Eu não fico mais me sabotando. Eu não fico mais dizendo eu vou fazer e não vou fazer. Já que não, eu sei que eu não vou fazer, eu nem falo que vou fazer. Eu prefiro deixar fluir e ir entrando aos pouquinhos do que aquela veemência de eu vou fazer, vai ser isso, o ano vai ser tal, é isso. Não. Abrir mão desse controle, abrir mão dessa perspectiva que mais sufoca, mais trava do que realmente avança. E nisso eu tenho muitos mais resultados. Por quê? Porque quando eu vejo, eu penso, eu pisco, eu falo, nossa, eu fiz. Nossa, eu falei que. Nossa, ficou tão solto, ficou tão gostosinho que me peguei fazendo aquilo que eu falei que não ia fazer agora, que não dava, mas eu experimentei, fui gostando e foi. E aí, quando eu chego nessa conclusão, nossa, cheguei lá. Eu nem sabia que estava entrando, entrei, cheguei lá. Quando eu vi, estava tudo lá, tudo maravilhoso. Isso vem do quê? Porque vem de mim. Lembra do que o Nietzsche fala? Vem de você. Então, se vem de mim, não vem a cobrança do outro. Não vem a necessidade de estar compromissada com o outro. Gleice, você falou que vai fazer. Eu tô aqui, ó, cobrando. Cadê que você falou que ia fazer? Não, ninguém sabe. É eu comigo. Sou eu vivendo, experimentando, aprendendo, flutuando, mapeando. Não fazendo isso aqui, ó. Porque eu não vou fazer. Porque é chato. Não, entendendo. Por que eu não quero fazer? Sim, agora não dá tempo, agora eu não consigo. Tá, mas daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu pego. Aí quando eu vou ver, eu tô fazendo. Quando eu vou ver, eu tô vivendo. Quando eu me dei conta, estou vivendo. Olha que maravilha da vida, né? Quando a gente se dá conta, quando a gente abre os olhos, nossa, que maravilha. Tive um dia lindo, fui em tal lugar. E aí você consegue depois mapear e ver que, nossa, de forma tão despretensiosa, aconteceu algo incrível. E esse lado da leveza no planejar, porque vem de você e não vem do outro, que faz as coisas acontecerem melhor. Porque como vem do outro, quando alguém fala assim, faça tal coisa, maricota, acorde cedo, maricota, vá meditar, vá pra yoga, porque a yoga é bom, vá à praia, porque a praia é boa, e aí a maricota tá só ouvindo. Maricota, você tem que emagrecer tantos quilos, você tem que comer saudável, aí a maricota tá só ouvindo, filtrando. E aí, como vem do outro, automaticamente o indivíduo, a pessoa, precisa se entrar num eixo de rigidez, porque ela está recebendo a orientação de uma outra pessoa. E vindo do outro, que ela não controla, ela precisa controlar em algum lugar. Ela precisa ter uma rigidez em algum lugar, porque não vem dela, não é algo que ela está falando, ela está fazendo. Algo que ela possa consultar, porque é dela. Não, já que é do outro, então eu tenho que ficar mais rígida aqui, porque a instrução vem do outro. Tudo contrário àquilo que Nietzsche, principalmente nesse livro, nos relata. Dessa história, desse mestre, que chegou um momento que ele falou, ei, vocês vieram comigo até aqui, agora é hora de vocês seguirem o caminho de vocês. Agora é hora de vocês criarem outro pensamento. Agora é hora de vocês saírem debaixo da minha saia e irem criar o pensamento de vocês. A forma de vocês serem mestres. Que esse é um momento maravilhoso, onde o discípulo deixa o mestre, agradece e vai criar suas próprias filosofias e teorias. A partir dele, da experiência dele,
e de todas as experiências que ele teve. Porque ele teve experiência com mestre, experiência com mentores, experiências. Mas aí passou por ele, pelo filtro dele. E agora ele está pronto. Ele está disposto a viver a vida conforme a perspectiva dele. Que ele sabe que ele vai executar. Que vai trazer leveza para ele. Viu como é? Ai, como é bom, gente. Nietzsche, eu sou apaixonada. Adoro esse filósofo. Sendo que existem pessoas que pensam, que podem estar pensando agora. Ah, então a pessoa faz o que ela quiser, porque a vida é dela e ela não tá nem aí pra nada e isso é o certo. Não, a Gleice Carolyn não está falando isso. Se você está entendendo isso, eu afirmo aqui, não estou falando isso. Não estou falando isso, não estou querendo dizer isso. O que eu quero dizer e o que eu estou dizendo é você respeitar o seu processo, partindo de você, de onde você está. Porque sim, o sistema vai dizer, faça tal coisa, é bom para a saúde, faça tal coisa, é bom para a mente, faça tal coisa. É bom, sim. Mas se você não se localizar onde você está, você vai ficar naquela coisa de, ai, sim, eu vou fazer, ai, muita coisa, sim. Mas onde você está? Ok, o sistema falou, faça. E você sabe que é bom, então é para fazer. Mas entenda onde você está, porque você entendendo de onde você está partindo, você sabe se você vai conseguir colocar em prática, se você vai conseguir sustentar no longo prazo ou não. Porque se você for na veemência, na euforia da galera, faça tal coisa, eu vou fazer mesmo, não funciona. Vai gerar frustração. E eu recebo todos os dias queixas disso. Gleice, eu falei pro meu marido que eu ia fazer tal coisa, eu não fiz, estou frustrada, porque ele também me cobra. Gleice, meu chefe, falou que eu acabo não trabalhando na hora que ele pede. Já atendi pessoas, né, que tem essa questão de, poxa, precisa trabalhar, mas aí tem esse excedente que chega a ser abusivo da pessoa querer demais e a pessoa já não está mais no horário de trabalho dela. Mas a estrutura dela não deixa ela dizer não deixa ela entender que a partir de aqui é o limite. Porque eu cumpri com o combinado, eu fiz, mas agora eu preciso seguir o que vem de dentro. E o que vem de dentro não é, novamente, largar o F. Não é, novamente, deixar tudo pra lá e dane-se. Não é sobre isso. É sobre entender de onde eu estou saindo. Entender minha estrutura. Entender de onde eu estou partindo. Qual é o meu ponto de partida? Para que isso não gere frustração e que você sustente no longo prazo. Porque o objetivo não é fazer uma ação pontual de saúde. O objetivo não é, eu tenho uma meta de me alimentar bem, e aí eu me alimentei bem hoje. Comi alface, comi brócolis. Eu malhei, Gleice. Nossa, minha meta era malhar, eu malhei. O objetivo aqui não é um dia, uma semana. O objetivo aqui é você criar uma estrutura, uma base. Lembra da nossa base? O objeto que exemplifica a estrutura é esse aqui, ó. O objetivo aqui é você criar a base que vai sustentar o que você vai colocar dentro. Que vai sustentar o objeto, não importa o que seja. Então, não é só sobre fazer algo pontual. É sobre você sustentar. E sustentar não vem com instantaneidade. Com, agora vai. É molinho, é fácil. É instantâneo, não sou mais, agora sou maravilhosa. É instantâneo, não vem com isso. Então, a maturidade emocional é importante para que você entenda que definir prioridades não é só fazer uma lista no papel. Porque se fosse só isso, você já estaria ó. Onde você estaria? Me coloca aqui nos comentários. Onde você estaria se só fazer uma lista fosse definir prioridades? Tá vendo como é complexo, é profundo? Então, já que é para fazer uma atividade, algo saudável, se alimentar bem, vamos criar uma estrutura que permita a constância. Que permita que você faça sem se sentir de forma penosa, aquela coisa, que pena, que chato. Não, vamos construir aqui uma cama emocional, sustentável, para quando bater, não importa o corpo que vai deitar ali, não importa o corpo que vai bater naquele colchão, a cama é sustentável.
Não importa o corpo, se é magro, se é um corpo obeso, se é um corpo mediano, não importa. A cama é estável, a cama suporta. Vamos construir essa cama emocional juntas aqui? A cama que suporta independentemente do cenário. A cama que suporta e que é constante. Porque eu não quero aqui gente que vai dizer depois que Gleice, eu comi brócolis hoje. E eu vou bater pau e vou falar que legal, mas é bom comer outros dias também. E quais outros legumes você comeu? E a pessoa falar que, ai, não, comi só um dia. Por quê? Porque não conseguiu ser constante. E não conseguiu ser constante porque não é porque não quis, porque não é desleixado, porque é uma pessoa que não cuida da saúde. Não, é justamente abrir mão do julgamento. Não é sobre julgar essa pessoa. É sobre entender que se de fato vier do outro, se de fato vier do externo, realmente será assim. Realmente será inconstante. Realmente será algo de altos e baixos. Se você não entender, não passar no seu filtro mental a necessidade de comer bem, de se alimentar, por exemplo, se não passar por aqui, ó, do seu. Não é do que a nutricionista está falando. Porque o dela tá afiadíssimo. Ela sabe o que ela fala e ela direciona porque ela sabe o que ela tá falando. Ok. Mas se não entrar no seu, se você não se dispor a entrar por aqui, fazer lá os caminhos neurais, as sinapses, e depois sair por meio de comportamento, entrar com veemência e gerar em você aqui a base que vai replicar o comportamento positivo, não adianta. E aí não adianta fazer esse movimento de, ai, tira daqui, não quero ver. Não adianta. Por isso que prioridade não é só fazer uma lista de papel, gente. Não é. É o chá de revelação na primeira segunda-feira de janeiro, dia 5 de janeiro de 2026, para que você venha acordar e despertar, se você realmente quiser ter a vida que você disse lá no dia 1º de janeiro, que você falou que ia fazer acontecer. E aí, vambora? Vamos. É isso, é colocar em prática, é praticar, é entender, é de fato harmonizar, é de fato harmonizar aqui os pensamentos, é de fato pegar o material. Cadê o material? É de fato pegar os materiais que você tem. Ah, é um relacionamento que foi fracassado? É o seu material. Ah, é uma sobrecarga no trabalho? É o seu material. Ah, Gleice, eu sou mãe solo. É o seu material. É a sua situação. É a sua vivência. Não é pegar esse material e jogar ele fora. Ai, não, porque agora eu não vou ser mais essa mulher chega. Não. É dessa mulher que você foi que você vai tirar as lições e que você vai aprender a ser quem você quer ser. A ser quem você quer ser em 2026. A fazer o que você pretende e quer fazer em 2026. Sem descartar o material. Não é descartando o material que vai surgir das cinzas do nada essa pessoa. Pelo contrário, é revisitando o passado, é entendendo, eu agia assim, eu fazia tal coisa, e como que eu posso fazer diferente, é tendo consciência. Não é também sobre, eu vou lá no passado, eu vou ficar lá no passado, Deus me acuda naquela sofrência. Também não é sobre isso. É sobre ter a maturidade de pegar o material. Porque não é o material que te domina, não é a vivência que você teve, a situação ruim que você teve que te domina, pelo contrário. É você que domina o material. Imagine se o papel me dominasse, se o papel viesse me amassar. Coitada de mim. Mas não, olha, sou eu que pego o material, sou eu que tenho domínio sobre o que acontece comigo, sou eu que tenho domínio sobre as minhas ações, sou eu que tenho domínio sobre o que eu gero no mundo, o que eu colho. Se é bom ou ruim, não importa, mas sou eu que tenho domínio sobre o material. Não é o material que tem domínio sobre mim. Então, a clareza sobre isso é de suma importância. Me contem, maravilhosas. Deixa eu ler aqui os comentários. Incrível. Sim. Que aulão. Sim, é isso. Abrir a cabeça. Vou comprar o livro hoje mesmo. Compra, porque Nietzsche é vida.
Nietzsche vai fazer sua cabeça explodir. E ler com consciência também. Então, minha cara maravilhosa, minha estrela maravilhosa, nessa primeira segunda-feira de janeiro de 2026, que você venha voltar a sua atenção, o seu foco para onde você está. Eu sei que você fez esse movimento de, eu não quero ver, Gleice, me magoou muito. Eu nem quero ver essa pessoa, eu nem quero ver essa situação. Eu nem quero ver quão otário eu fui. Eu fui muito boba, eu nem quero ver isso. Eu sei. Sei que você não quer ver. Mas você vai precisar revisitar esse material algum dia. E o quanto antes, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida. O quanto antes, se você quiser ir para o seu próximo nível. Você vai precisar fazer esse movimento o quanto antes. Por quê? Porque a sua versão de hoje, para se tornar o que você quer, vai precisar desses materiais. Vai precisar de análise fria, de tipo, olha, por que eu agi assim? Por que eu sou tão carente? Não é um movimento de, eu sou tão carente, eu nem quero ver. Gente, que vergonha, eu não quero ser assim. Não, é de fato se perguntar, por que eu sou tão carente? Por que eu me passei esse papel ridículo? É se questionar. E o quanto antes você tiver coragem para fazer, para olhar para si, para se cuidar, para se valorizar de verdade, o quanto antes você fizer isso, sem se enganar, sem a mutreta do você tem que se valorizar, fulana. Aí você olha pra pessoa, aquele sorrisinho assim. Fulana, você tem que se valorizar, você tem que se sentir amada, você tem que se sentir a melhor pessoa do mundo. Aí a pessoa olha pra outra, a pessoa que tá mal olha assim. Isso é o óbvio. Mas esse óbvio, ele não deixa de ser também uma mutreta, algo que é enganoso, porque é automaticamente um discurso fraco, barato, insustentável, inconstante. Porque se você soubesse ser o que a pessoa está falando para você ser, você já teria sido. Você já seria essa pessoa. Mas não é fingindo que não é uma pessoa que está numa situação ruim que você vai ficar bem. Não é fingindo. Pelo contrário, é aceitando, é vendo a sua história, é aceitando quem você é, quem você se tornou, quem você pretende ser, onde você quer chegar, quem você era, é dar risada dos seus erros. Nossa, eu era uma pessoa que eu fiz tal coisa na época de um relacionamento, eu me arrependo, mas nossa, eu era tão babaca. Sabe quando você aprende e você fica leve com as situações? Nossa, é uma versão minha babaca, por exemplo. Uma versão minha que não fez uma coisa legal. E aí você consegue pegar o material e destrinchar por que você não fez aquela coisa legal. Ao invés de ficar se chicoteando. Eu não fiz uma coisa legal. Eu me magoei, eu magoei pessoas. Eu traí. Eu fiz tal coisa. É entender por quê. Eu já tenho dado. Eu já sei que você fez. Você já sabe, você já admitiu pra você. Mas você está disposta e disposto a ver por quê? Por que você fez? Pegar os materiais, as vivências e destrinchar os gatilhos emocionais que fizeram você ser essa pessoa ruim que você diz que você é, que você atuou como, porque ninguém é ruim, nós atuamos diversos papéis na vida. E esse material é justamente os papéis da vida. Olha que analogia bacana que surgiu agora, super espontânea. O material é de fato os papéis da vida. E justamente o papel que está representando isso aqui. Por quê? Porque os papéis da vida, eles são postos. Eles são postos e eles são reforçados por nós. Então, se alguém falou que você era ruim, se você acha que você é ruim, você reforçou o que falaram pra você. Você reforçou atuando com o que falaram pra você. Os materiais são os papéis da vida, que vieram de outras pessoas, mas que hoje, com essa referência do Nietzsche, você vai usar você como referência e todas as vivências que você teve. Não mais ficar esperando o mestre falar o que você tem que fazer. Porque o mestre já te ajudou até aqui. Agora você tem que ser sua própria mestra. Ou a vida não vai fluir mesmo. E é verdade, não flui mesmo. E eu não tô aqui para só dizer que, não, porque a vida vai ser maravilhosa. Afirmações positivas. Gente, se não tiver base,
se não tiver cachola, a cachola aqui, ó, os neurônios, as sinapses cerebrais adequada e a base boa para receber um bom objeto, para receber o objeto sustentar, ou então repelir, e a base está aqui, ó, a mente. Autoestima, pessoa fortalecida. Aí vem o narcisista. Aí o que a mente vai fazer? O que a base vai fazer? Sai daqui. Porque não compete. Não vale. Aí quando a mente tá boa, quando a mente tá lá saudável, vem o cara aproveitador. E sai. Não fica. Mas aí quando vem a pessoa que tá mal, que tá com trauma, que tá com várias coisas, aí vem o narcisista, aí opa, colou. Por quê? Porque a base, a estrutura suportou o objeto. E aí cola e fica mesmo. E fica mesmo. E aí depois a pessoa vem com um discurso de porque não, a vida vai ser maravilhosa, o ano é novo, tudo vai ser incrível. Sinto muito, mas se você não mudar, se você não aperfeiçoar, se você não alinhar, não vai ser. Por isso que essa live eu não listei aqui o que nós vamos fazer ao longo do ano. Eu trouxe estrutura psíquica profunda para você ajustar e, de fato, você realizar essas prioridades, essas metas que você tanto sonha para 2026. Por isso que não é só lista, não é só conteúdo raso. Tem que ter uma profundidade filosófica, empírica e embasada para você pegar no tranco. Porque listagem de metas você já teve bastante por aí. Profundidade é uma raridade. E aqui eu me proponho a dar essa profundidade para vocês. Por meio dos meus estudos, por meio do meu aprofundamento, das minhas vivências, da minha experiência profissional. Não só na psicanálise, mas também nas relações internacionais. Porque sim, a Gleice Kerolin, psicanalista, também é formada em relações internacionais. Que inclusive foi lá que eu aprendi Nietzsche. E que eu me apaixonei pelos filósofos. E que eu me apaixonei pela parte teórica que aborda essa parte comportamental e também política das relações internacionais. Porque política é comportamento. Então, quando eu trago aqui uma referência, uma profundidade, eu sei o que eu estou falando, não só com a experiência clínica que eu tenho diariamente, mas também com o aprofundamento das RI, das relações internacionais, desses estudos que eu fiz ao longo dos anos e que eu tenho muito orgulho de integrar mente e comportamento humano. Mente e mundo. Eu integro mente com a psicanálise, a PNL, e mundo com as relações internacionais, com os estudos de defesa e gestão estratégica internacional que eu tive na faculdade, que são as minhas 2 graduações. Então, você não tem só conhecimento sobre mente e comportamento aqui. Você tem conhecimento sistêmico globalista. Globalista do ponto de vista de comportamentos de atores que influenciam no mundo como um todo. Dos presidentes, dos políticos, dos consultores, da economia mundial, da dinâmica geopolítica. Tudo isso compõe o quê? A partir do mundo das relações internacionais, mas com o meu diferencial da mente, integrando, a gente tem uma análise perfeita, esse match perfeito, que é justamente isso que eu falo para você, que não basta só dizer que vai fazer, que tem uma lista de prioridades, se a estrutura não está boa do ponto de vista de você ter essa base por trás dos panos, por trás dos bastidores. Porque quando a gente vê ali a economia mundial funcionando, o câmbio, os padrões de flutuação cambial, ali é o que nós vemos. Mas por baixo tem uma estrutura. Para um ator hoje, um político, um presidente de uma nação soberana, ele se posicionar de tal forma, por trás, pelo pano de fundo, eu consigo ver justamente o porquê daquilo, fazer análise geopolítica, o que está em jogo, os interesses econômicos, políticos e socioambientais, as instituições que estão rodeando e por que as instituições fazem essa pressão. Eu aqui, vivo mapeando não só pessoas, mas também mundo e situações globalistas, unindo esses 2 aspectos de mente e mundo, que inclusive é algo que
é o meu diferencial como psicanalista, como terapeuta. Porque não basta só entender de pessoas. É necessário entender como essas pessoas influenciam no mundo. Porque se estamos no mundo, nós precisamos ter domínio sobre ele também. Não só receber o que o sistema fala pra gente fazer. Que é justamente o que eu falei no início do vídeo e que eu tô costurando. Eu tô pegando aqui aspectos e tô trazendo porque eu falei no início do vídeo. Eu pego um aspecto e trago e remeto. Eu lembro que eu falei que é o quê? Do sistema dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Mas se você não tem a perspicácia de entender o porquê, você só replica. E esse exemplo aí que eu dei de política cambial, de aspectos geopolíticos, é a mesma coisa. O sistema fala, agora nós vamos fazer tal coisa, agora é guerra não sei aonde, agora... Se eu não tenho a perspicácia de entender o porquê, de ter o interesse de ver por trás dos pormenores, eu só aceito aquilo. Mas eu entendo que não é por bem-querença de uma nação que um país entra em guerra com o outro. Não é por altruísmo social, não é por altruísmo de soberania, de um altruísmo que pensa na democracia, que pensa em algo que transcende a política, que um determinado governo captura outra pessoa, outro presidente da república, outra figura soberana. Não é por altruísmo. Eu sei que não é por altruísmo, mas será que a maioria da população sabe? Mas por que eu sei? Porque eu sempre analiso as coisas e eu parto a partir daquela dúvida, daquela perspicácia do deixa eu ver se é verdade mesmo. O sistema tá falaram que é isso, mas deixa eu ver se é verdade mesmo. E aí eu sou a minha mestra, que eu vou pesquisar e eu sigo a minha inquietude. Eu não fico ali esperando falarem, ou então esperando que é verdade mesmo. Não, eu vou seguir a minha inquietude. Mas se eu não der voz à minha inquietude e eu só aceitar o que falarem pra mim, o que vai acontecer comigo? Nada. E o que o Nietzsche fala nesse livro, nesse caso que nós estamos analisando aqui, do Zaratustra, resumindo a ópera, você tem que ser o seu mestre. Você andou até aqui com aquela perspectiva, agora você vai dar tchau para esse mestre e você vai criar a sua própria teoria, a sua filosofia, você vai criar, se entender no mundo. Não só replicar modelos de desenvolvimento, modelos que deram certo, frases, aspectos. Não é só replicar a vida. A vida é de fato de veemência. É de fato de deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ok. Falaram para eu fazer, mas faz sentido eu fazer agora? Será que eu vou fazer mesmo? Ou não é melhor eu construir uma estrutura que sustente o que eu sei que eu tenho que fazer? Porque não é sobre negar, não é sobre dizer que eu não vou fazer porque eu tô nem aí mesmo. Não é sobre isso. É sobre, de fato, ser fiel àquilo que você sabe que eu tenho que criar uma estrutura para sustentar. Eu tenho que criar uma estrutura para sustentar. Porque não basta só comer o brócolis um dia, fazer um dia de exercício, em 365 dias do ano. Você precisa ter estrutura para sustentar. Estrela maravilhosa. Eu espero que você tenha aberto os seus olhos para essas questões sistêmicas, entendido pelos exemplos que eu dei aqui, da maricota, os exemplos também geopolíticos, de altruísmos, entre aspas, de países que falam que estão ajudando e não estão ajudando, estão com outras intenções. Um assunto recente que saiu agora na mídia, que você deve estar por dentro, eu espero que esteja, como bacharel em Relações Internacionais, eu estou sempre antenada às notícias dos países, ao Brasil principalmente, porque eu parto do Brasil, não é mesmo? Nós temos que partir de um lugar, então eu parto do Brasil, eu observo como o meu país se comporta no cenário internacional e também acompanho como outros países se comportam no cenário internacional. E eu espero que você esteja acompanhando, esteja por dentro, que você seja uma mulher, um homem antenado, capacitado, e que você venha a se abrir, porque não é sobre ser, não é sobre, seja tal coisa, é que você venha buscar construir isso para ser sustentável, para não ser manipulado, para não ser uma pessoa que vai pela cabeça do outro, que aceita o sistema de forma seca, que não é bem assim.
que você venha ler Nietzsche, que eu vou trazer outras referências nas próximas Grow Classes, que você venha ler, que você tenha entendido que tem que partir de você. Porque se não parte de você, acaba em você. Se não parte de você, acaba. Fica só um dia, fica um discurso falso, insustentável. E não é isso que nós queremos aqui. Nós estamos criando aqui a nossa comunidade, fortalecendo cada vez mais essa comunidade de pessoas que não são ingênuas, que cansaram de só fazer uma lista. Porque essa coisa de eu vou fazer uma lista de prioridades é ingênuo. É ingênuo de eu fiz a lista de prioridades e vai acontecer. É ingênuo achar isso. É ingênuo fazer o movimento de eu não quero mais olhar para essa minha versão ruim. É ingênuo. Que nós não sejamos mais ingênuos em 2026. Que tenhamos o nosso alinhamento, o nosso critério partindo de nós. Claro, das referências que temos. E o material foi para onde? O material caiu. Que nós tenhamos nosso material para a gente apalpar, para a gente revisitar, para a gente ver. E não é um material que vai nos abalar, que vai nos paralisar. Pelo contrário, é a minha mão que amassa o papel, porque sou eu que tenho domínio sobre ele. Sou eu que tenho domínio sobre as minhas vivências. Não tenho domínio sobre me permitir ser dominada. Não quero me permitir ser dominada pelas vivências. Quero eu dominar, tirar lições disso. Estamos combinadas, minhas estrelas maravilhosas. Nossa primeira Glow Class. Sempre um prazer. Nossa aula vai ficar disponível por tempo limitado para quem não assistiu online, né? Para quem não esteve ao vivo. Vou deixar liberado por poucas horas. E você que está disposta a parar de se enganar, parar de fazer esse movimento, de jogar para debaixo do tapete, que quer se olhar, que quer se entender, que quer aprender com as suas vivências, com o seu material, sem julgamento. Eu não tô aqui para julgar, gente. Eu sou a terapeuta que não julga ninguém. Você pode vir com uma história para mim que, nossa, você tá ali se condenando e eu vou ver uma lição bacana daquilo. Eu vou conseguir enxergar um material que você, pela emoção desgovernada, não está vendo. Aí você se culpa. Mas a terapeuta bem treinada, ela transforma lodo em flor. Lodo em flor no sentido da perspectiva ampla, abrir a visão. Visão ampla. Não é ficar presa no trauma, presa no eu fiz, eu passei, eu fui ruim. Tá, já passou, mas lembra, o material é isso aqui, ó. A gente apalpa o material. Nós apalpamos o material. Então você não é o que você fez. É um papel, literalmente, de você. Que você entrou no barco e às vezes pode ter reforçado. Às vezes você só foi lá, viveu aquela situação, mas depois você reforçou porque o outro falou que aquilo era a sua identidade. Que você é ruim sim. E aí você acreditou que você era. Só porque você acabou indo por caminhos tortos, caminhos estranhos, mas você só queria ir, você não sabia onde isso ia levar. Mas levou na situação que hoje te taxam como ruim. E aí, o que você vai fazer? Você vai chorar, continuar mal, ou você vai aprender com isso? Porque sempre tem uma intenção positiva, um gatilho inicial que você tinha boa intenção. E é nisso que nós temos que nos agarrar para entender o processo. Não é sobre dizer que, sim, você tá certa sim, porque você tinha boa intenção e dane-se que você prejudicou outra pessoa. Não é sobre isso. E eu sempre trago aqui contrapontos, 2 pesos e 2 medidas, porque eu sei que tem gente que interpreta errado. A Gleice falou isso, então é isso. A Gleice falou aquilo, então ela acha que a pessoa tá errada, então tá certa. Não. É sobre não se julgar, é sobre essa leveza mesmo. Essa leveza psíquica de entender que tudo é material, tudo é coisa para aprender. Tudo são coisas para a gente aproveitar nessa vida. Principalmente de aprender, aplicar e não repetir. Porque já que você tem tanta consciência que você foi errado, então por que repetir? Não é mesmo? Mas só não repetimos se pararmos de fazer esse movimento de deixa pra lá. Não quero ver. Não quero ver isso aqui. A gente só muda se a gente parar. O movimento certo é, traz que eu quero olhar. Deixa eu aqui pro divã. Deixa eu agendar uma consulta com a Gleice Carolyn.
pra gente analisar meu inconsciente. Por que que eu fiz isso? Por que que eu me acho ruim? Por que que eu tô me achando péssima? Deixa eu entender aqui. O que a Maricota tem que fazer? Marcar consulta comigo. Maricota, agenda pra gente ver por que que você falou que não quer mais esse traste, que ainda não tem nome. Lembra que a gente, lá no início, lá no início do vídeo, falamos que não temos nome ainda pra pessoa? Eu faço essas recapitulações para a pessoa que é um pouco mais dispersa, que tem um pouco de TDAH, lembrar. Porque haja narrativa ao longo do vídeo, né, gente? Muita coisa a gente fala aqui, então tem que lembrar as referências. Mas eu, como sou focada, eu sempre lembro, trago os remates. Lembra que esse cara não tinha nome? Quem vai lembrar aí, hein? Coloca aqui, eu lembro, para eu saber que você pegou a história amarradinha. Mas se você não pegou a história, ficou solta, eu sempre faço conexões, lembretes do que nós falamos aqui. Então, essa Maricota tem que agendar a consulta com a Gleice Carolyn. Ir pro divã, marcar o agendamento online, entrar em contato para falar com a minha assistente, agendar, pra gente ver por que ela falou que não queria o cara e depois foi lá namorar com ele, foi lá fazer as coisas com ele, só porque ele ligou. Por que será? O que a Maricota tem que fazer? Ela tem que entender, cara, falei que não ia namorar, falei que não queria mais esse cara, mas, poxa, acabei ficando com ele de novo. Cara, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com as minhas escolhas, com a minha base, com o meu inconsciente. Tem alguma coisa. O que tá na base? Eu preciso ver, então vou entrar em contato com a Gleice. Vou marcar com ela pra gente ver esse inconsciente, pra gente destrinchar. E é isso que você tem que fazer também, pra você ter, de fato, esse alinhamento emocional e os resultados que você deseja para 2026. Combinado, minha estrela? Nos vemos na próxima segunda-feira. Toda segunda-feira, às 7 da noite, nós temos um encontro marcado aqui. A nossa live, nossas aulas acontecerão nesse horário. Tendo algum imprevisto, eu vou avisar sobre mudança de horário, mas a princípio esse horário está ótimo, então nós vamos mantê-lo e vai ser um prazer guiá-los nessa jornada com consciência, porque o Nietzsche já falou lá, hein? E você vai ler o livro, e estou recapitulando aqui. Seja você a sua mestra e parta a partir de você. Chega de seguir o outro. Chega disso. Combinado? Como eu falei, a live vai ficar salva por tempo limitado para algumas pessoas que não puderam estar aqui ao vivo, mas depois eu vou tirar do ar, gente. Tem conteúdo valiosíssimo aqui. É um conteúdo que, se vocês colocarem em prática, vocês verão resultado, mas vai ficar aí por pouco tempo. Vamos dizer assim. Vamos ver. Comenta aqui, deixa um comentário aqui do insight que você teve da live, que aí eu vejo, dependendo dos comentários, eu vejo se eu deixo ela de forma perene por mais tempo, ou se eu tiro do ar. Me conta. Coloca aqui nos comentários. Um comentário bem épico. Não, épico não. Um comentário bem pertinente. Coloca aqui sobre o que isso te trouxe, como isso te atravessou, como que você vai, a partir de agora, definir as suas prioridades. Correto? Combinado? Então, nos vemos na próxima segunda-feira, na próxima Glow Class. Um beijo!